Glória a Deus. Por gentileza, tome o seu assento por alguns poucos minutos e nós estaremos compartilhando a palavra de Deus em nome de Jesus. Tudo ok, irmã Marlene? Romanos, capítulo de número 5. E nós vamos ler 2 versículos apenas. Jesus ressuscitou, está gritando ali dentro. Cara. Versículo de número 12, por favor. Estamos juntos? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Enquanto nós estávamos vendo este drama, eu estava pensando como o que nós vimos parecia ser tão violento, e para tranquilizar o seu coração, aquelas chibatadas são feitas num chicote de material que não dói absolutamente nada. Mas a gente pode testar, se você quiser vir aqui. Não dói mesmo, não dói nada. É um material de espuma e realmente não dói nada. Não sei se eu devia contar isso, mas só para tranquilizar o seu coração, para não parecer tão violento. E aquilo que a gente viu de violência e fake blood, aqui, não é? Sangue falso. Eu estava pensando, não é nada comparado ao que a gente infelizmente vê nos filmes hoje, no que Hollywood está produzindo, que com tanta exatidão daquilo que infelizmente acontece. Infelizmente acontece em tantos lugares. Quanta violência nós temos visto, especialmente nos últimos dias. E às vezes a gente vê pessoas tão violentas e pessoas que fazem tanta crueldade ou que fazem uma crueldade tão grande que a gente pensa, de onde é que vem tanta maldade? De onde é que vem tanta ira? De onde é que vem tanta... Eu acho que a palavra certa seria malignidade. Não é? Porque é coisa realmente do maligno. E não é de hoje que as pessoas tentam explicar de onde é que vem essa crueldade, essa maldade e a origem do mal. De onde é que vem o mal? De onde é que vem tanto mal? De onde é que vem tanta maldade? E às vezes as pessoas tentando explicar, alguns tentando emular, tentando imitar a história da humanidade e a criação de Deus, tentam explicar com as suas palavras. Cada um tem a sua teoria. E alguns dizem que o bem e o mal nasceram juntos e etc. Mas a Bíblia ensina que nós somos filhos de Deus. E você e eu temos cuidado de não querer maldade para os nossos filhos. Desde pequenos, os nossos filhos, a gente cuida que eles não vejam coisas violentas na televisão, ou profanas, ou coisas sensuais, porque não é apropriado. Por que não é apropriado? Porque aquilo vai ofender os valores da criança, ou a consciência da criança. A criança não precisa ver essas coisas. Por isso que aqueles que são conservadores lutam tanto para que essa ideologia de gênero seja banida das escolas e tudo. Por quê? Porque os nossos filhos não precisam estar aprendendo sobre intimidade de um casal ou de sexo. Glória a Deus que alguém está glorificando. Quando tem 6, 8, 9, 10 anos de idade. Isso não é para os nossos filhos essa idade. Mas o inimigo tem empurrado goela abaixo, não é? Estas coisas. E as pessoas têm tentado explicar que alguns, né? Aliás, até a mitologia grega com a caixa de Pandora, né, pastor Itamar?
Zeus, o rei, o deus grego, ele foi insultado, se sentiu ofendido por dois irmãos, e ele fez do barro, olha só, tentando imitar a palavra de Deus, né? Fez do barro uma mulher muito linda. E deu aquela mulher para ser esposa de um daqueles irmãos. E ele deu à mulher uma caixa, uma espécie de um baú, uma caixa. E deu a chave para abrir aquela caixa e disse para ela: você não pode abrir essa caixa em hipótese alguma. Nunca abra essa caixa. Está aqui a caixa, está aqui a chave, mas nunca abra essa caixa. E ela se casa com o homem, e um determinado dia o homem sai para trabalhar ou alguma coisa, e a mulher vai e passa pela caixa, se sente tentada. Claro, é uma mulher. Ela se sente tentada. Quem pode fazer uma judiação dessa com uma mulher? Está aqui a caixa e a chave não abre. Curiosidade, já ouviu essa palavra? Curiosidade é feminina. Então, a curiosidade. Abriu a caixa e você sabe. A caixa era da mulher que se chamava Pandora. E quando abre a caixa de Pandora, diz a mitologia que dali saíram todos os demônios, toda a malignidade, toda a destruição, todo o mal e a morte saiu dali. Uma tentativa fraca de tentar de explicar aquilo que aconteceu, na verdade, na humanidade. Na verdade, a culpa não é da mulher que abriu a caixa para o pecado se espalhar por toda a humanidade, porque a origem do mal é muito difícil de explicar teologicamente, aqui estão os doutores, né? Mas, na verdade, o inimigo das nossas almas, em determinado momento, ele assumiu um estado do mal. Ele disse: eu quero ser igual a Deus. Se Deus pode receber louvor, por que não eu? Se Deus pode receber adoração, por que não eu? E ele começou, a Bíblia diz, a dilapidar, a enfraquecer as nações. Porque aquilo que elas tinham que dar para Deus, ele estava tirando para ele. E ele não estava roubando deles, não. Ele estava convencendo as nações que pagassem louvor e adoração para ele. Tanto que quando ele foi expulso do céu, ele levou 1/3 dos anjos. Não é? Ele levou 1/3 deles com ele, ou seja, ele tinha um grande número de pessoas que estavam ao lado dele. Era a minoria. Eles tinham um clube chamado PT. Não, perdão. Tinha um clube. É brincadeira. Eu sempre gosto de brincar, dizer que o PT foi inventado no inferno, né? E quem assinou a ata de criação do PT foi o Satanás em pessoa. E teve mais uma assinatura embaixo: companheiros. Mas isso é brincadeira. Eu não falo mal do nosso presidente e oro por ele, tá, gente? A gente brinca assim tudo, mas nós temos obrigação de orar. E não fale mal, porque você vai estar tocando numa autoridade que Deus levantou e isso é prejuízo para você. Vamos voltar? Quando Deus coloca o homem lá no Éden, a árvore estava lá, a caixa da Pandora, né? A árvore está lá e Deus fala: olha, toda árvore do jardim você pode comer, dessa não coma. O que Deus estava fazendo? Deus estava falando: olha, vou atiçar a curiosidade da mulher? Não. Ele estava dizendo: não assista esse tipo de programa. Não assista esse tipo de filme. Não assista esse tipo de coisa. Você não precisa estar se expondo a estas coisas, porque isso vai prejudicar, isso vai atacar, isso vai envenenar a sua capacidade de julgar. Isso vai desbalancear o seu equilíbrio. Você vai ser exposto a uma malignidade que não é necessária. E uma vez que o homem comeu da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram. O que significa isso? Ele passou
a enxergar também o mal. Os nossos filhos não veem o mal. O James Michael, ele corre por aqui e ele acha que está tudo bem. Ele vem e senta ali no colo, no meio do culto, e acha que está tudo bem. As crianças correm na igreja e acham que está tudo bem, porque elas são crianças. Elas correm por meio da rua e acham que está tudo bem, afinal das contas, elas estão brincando. Elas são crianças. O homem era inocente. Ele não via maldade. Ele não conhecia maldade. Mas a partir do momento que ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa que aconteceu é que eles perceberam que estavam nus. So what? Não tinha maldade nenhuma nisso. Mas a partir do momento que eles comeram do fruto da árvore, eles passaram a ter consciência do mal. E se sentiram envergonhados porque o mal disse que aquilo é mal, que não está bem. E começou a tentar dar um jeito na situação. Se cobriu com folhas de figueiras e tentaram fazer roupa com folhas de figueiras, né? De figueira. E tentaram cobrir a sua nudez com folha de figueira. É sempre assim. Nós fazemos os nossos erros, cometemos as nossas falhas, e a gente tenta remendar de algum jeito. Só que os nossos remendos sempre são ruins, porque não adianta você querer cobrir o pecado. O pecado tem que ser exterminado. Ele tem que ser eliminado da sua vida. Porque quando a pessoa tenta cobrir o pecado, por exemplo, esconder, mentir, a gente tem tantas frases, a mentira tem perna curta, não é verdade? Daqui a pouco a pessoa precisa inventar uma mentira para cobrir aquela mentira e outra mentira, e daqui a pouco a nudez aparece, daqui a pouco a verdade começa a aparecer. E quando a nudez, como eu não cobri, sim, mas na hora que o sol bate em cima da folha, a folha seca. E aí pronto, acabou. O homem se escondeu de Deus. Imagina ele se escondendo atrás das árvores, né? Atrás, quem sabe, da própria figueira, né? Ele se escondendo de Deus, e Deus chega no virar do dia, à tardezinha, procura pelo homem, cadê você? Adão, chama por Adão, e Adão falou, Senhor, desculpa, eu estava ali escondido porque eu vi a sua voz e eu fiquei com medo, eu temi porque eu estava nu. Deus falou para ele, Adão, quem falou para você que você estava nu? Todos os dias Deus vinha na viração do dia e falava com o homem, e ele não se envergonhava de Deus, mas agora ele estava se envergonhando de Deus. Você sabe que tem pessoas que, por incrível que pareça, quando a pessoa comete alguma coisa errada, mesmo que você não tenha o discernimento do Espírito que aquela pessoa está fazendo coisa errada, só por você ser um ser humano inteligente, você percebe como pastor. Por quê? A pessoa começa a evitar você. Começa a evitar seus olhos, começa a evitar você, chega depois que o culto terminou, vai embora antes do culto terminar, chega depois que o culto começou e vai embora antes do culto terminar. Não é? E parece que algumas coisas, porque a pessoa começa a se envergonhar. Pô, mas eu não tenho bola de cristal. Eu não sou Deus, né? Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas parece que a pessoa sente. Por quê? Porque está nu. Porque a pessoa está nua. E ela precisa de ajuda. Ela precisa de salvação. O Senhor falou, no dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai morrer. O diabo falou, não vai morrer. Pelo contrário, vocês vão ser iguais a Deus. Vocês vão conhecer o bem e vão conhecer o mal. Qual era o problema do homem conhecer o mal? Hoje todo mundo conhece o mal e olha ao seu redor e você vai ver qual é o problema. O problema é que naquele tempo ninguém praticava o mal e hoje está todo mundo praticando o mal. Pior do que isso, que algumas pessoas praticam o mal de maneira dolosa e não culposa, ou culposa e não dolosa, né? Para os advogados de plantão aqui. Ou seja, algumas pessoas praticam o mal sem querer, por acaso, de maneira culposa. É culpa da pessoa, mas ela não fez por querer. Não é?
Estourou o pneu e ele subiu a calçada e bateu o carro. A culpa é dele, a responsabilidade é dele, mas ele não fez aquilo porque quis. Isso não é dolo ou dolo. Não é? As pessoas estão fazendo coisas erradas aí de maneira culposa, mas tem muita gente que está fazendo de maneira dolosa. Ela sabe o que está fazendo, sabe que está errado e faz. Isso se chama iniquidade. O problema com isso é que muitas pessoas chamam ao bem mal e ao mal bem. Você percebe que essa inversão está tão agudizada na nossa sociedade que hoje nós parecemos ser ETs. Parece que quando você está lá fora na sociedade, se você fala que você é cristão, que você ama Jesus, as pessoas não suportam sequer ouvir o nome de Jesus. Elas não suportam ouvir o nome do Senhor Jesus. E elas querem chamar você de radical, fundamentalista. E a gente tem que ficar mudando o nosso dicionário, o nosso vocabulário e expressando outras coisas para a gente não parecer, como é que fala? Politicamente incorreto. Porque o mundo condena. Por que isso? Por que isso acontece? Porque a preocupação de Deus quando falou que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não era que o homem simplesmente conhecesse o mal, mas é que ele sabia que a partir do momento que isso acontecesse, nós, seres humanos, iríamos começar a querer redefinir aquilo que Deus tinha definido. Ou eu devo dizer uma outra expressão que está moderna aí na boca de alguns estudiosos aí, não é? Já estou parando. Ou seja, redefinir aquilo que é o bem e aquilo que é o mal. Ou seja, um padrão moral que Deus estabeleceu, que todos nós sabemos, parece que até por instinto. Pelo próprio instinto. Eu não me esqueço que eu vi um vídeo na televisão e um psicólogo, alguém, mostrando para uma criancinha, para algumas criancinhas, 2 bonequinhos de pelúcia. Não sei exatamente quais eram, né? Mas eram 2 bonequinhos de pelúcia. Um deles estava segurando aqueles negócios que dirige barco. Aí ele estava mostrando para a criança. Aí, isso. Mostrou para a criança um batendo no outro, né? Um batendo, pá, e o outro apanhando. Pá. E aí ele pegou o que estava batendo ruim e deu para a criança. A criança começou a chorar, não quis. Deu o bonzinho, a criança abraçou. Criança pequenininha, de meses. Ou seja, parece que por instinto nós trazemos esse padrão moral de Deus na nossa vida. Parece que o homem conhece isso por instinto. Porém, as ideologias, as filosofias, o humanismo, o progressismo, quer ensinar os nossos filhos a redefinir aquilo que Deus disse que é o bem e aquilo que Deus disse que é o mal. E sabe o que acontece com isso? O homem vai se distanciando cada vez mais de Deus. E a distância de Deus é exatamente a morte. A separação de Deus. Quando Deus disse que o homem iria morrer, se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não estava dizendo que ele ia morrer fisicamente exatamente naquele momento, e nem era essa morte física que ele se referia, senão a separação. Por quê? Porque com Deus não habita pecado. Se o homem em pecado vivesse na presença de Deus, ele seria exterminado, porque Deus é santo. E o homem de verdade morreu. E Deus expulsou o homem, e o nosso inimigo, ele é muito malandro. Ele faz umas cenas como se Deus fosse um carrasco. E vai aquele casalzinho, tadinho, tão novinho, tão inocente, sendo expulso do jardim. Deus expulsou Adão e Eva do jardim, porque se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles não iam morrer mais. Iam viver eternamente no pecado. Alguém precisava morrer. Todo homem é destinado à morte. Mas precisava haver um homem que nunca pecasse
Para morrer no lugar daqueles que pecaram. Mas como um homem que nunca pecou? Como pode ser um homem que nunca cometa um pecado sequer na sua existência? Só um homem. Só Jesus. Deus não fez um plano B. Jesus não é plano B. Deus sabia que o homem ia errar. Todo pai e mãe sabem que a criança, quando começar a engatinhar, de vez em quando, deixa eu falar de uma maneira polida para não escandalizar ninguém, de vez em quando ela vai mergulhar o focinho no assoalho. Ela vai cair. Todo mundo sabe que a criança vai cair. E o pai não vai ficar ali, não, você não pode cair, você vai ficar aí, você não pode cair. Não, não, de vez em quando ela vai cair. Quando ela começa a dar os primeiros passinhos, né, que fica andando igual um pinguim, ela vai cair, a gente sabe que ela vai cair. Deus sabia que o homem ia errar. Mas Deus estava atento, e Deus sabia que o homem ia pecar, ia se separar de Deus. E Deus sabia que ele não ia aguentar a distância do ser humano que ele criou para amar, criou como um filho, criou para que fosse feliz. Então Deus faz um único plano e verdadeiro. O cordeiro que foi morto antes da fundação do século, diz a palavra de Deus. Deus já tinha o plano para a nossa redenção. Quando o homem peca no jardim, quando o homem se distancia de Deus, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Deus é Deus de justiça. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Hoje as pessoas estão pregando uma graça irresponsável. A graça de Deus não faz mal que o homem peque, porque a graça, ela abrange tudo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Se você está salvo, você pode pecar à vontade, que não vai ter problema nenhum, você está salvo. Não é assim. Isso é mentira. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz que o pecado, sendo consumado, ele gera a morte. Ou será que depois da crucificação de Jesus, nunca mais ninguém pecou? Olha quantos corintianos nós temos por aí. Não é? Ou seja, o que aconteceu da separação do homem com Deus foi uma morte. Morte é separação. Morte espiritual. E essa é a pior que tem. Não é? Pior do que ela, só a morte eterna. A morte espiritual é quando você se encontra com Deus todos os dias e, de repente, parece que você já não sente mais muita vontade de orar, e parece que você não... Você continua orando. Você continua fazendo os seus rituais. A sua religião virou uma religiosidade. Você ora todos os dias, você ora para comer, você ora na igreja, você participa de tudo, mas é apenas formal, está distante de Deus. A nossa fé não é religiosidade. A nossa fé é relacionamento. Relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o nosso Senhor. É o nosso irmão mais velho. É aquele que nos ajudou, que nos adotou, que Deus nos adotou nele, em Cristo Jesus. Com ele, nós somos co-herdeiros da graça de Deus. Mas quando esse relacionamento com Deus é rompido e ele se torna apenas um relacionamento formal, a pessoa está morta. Parece que está viva, mas está morta. E se escondendo, às vezes, atrás das árvores. Eu vi um pregador dizendo, se escondendo atrás das bênçãos de Deus. As árvores eram uma bênção de Deus, não é? Se escondendo, às vezes, na igreja. Se escondendo, às vezes, naquilo que Deus trouxe, não é? O lugar que Deus criou, lugar da bênção, mas está escondido. Não está diante de Deus. Então Deus tem que sair procurando. Cadê você, né? Cadê você? Onde é que você está? Você cantava, mas não canta mais.
Você orava com gosto, mas não ora mais. Você só faz uma oração que é formal, é uma reza apenas. Afinal das contas, quem é que está morto aqui? Nós estamos celebrando a morte e ressurreição de Jesus. Desde sexta-feira eu sempre fico pensando, meu Deus, como é que será que estava Jesus, né, nesse momento? Onde é que ele estava? A Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas da terra, pregou os espíritos em prisão, trouxe cativo o cativeiro, trouxe a chave da morte e do inferno. Eu só fico imaginando Jesus indo para buscar a chave do inferno, lá no inferno. Você já imaginou isso? No lugar de tormento, como a Bíblia diz, ensina. Mas, afinal das contas, quem é que está morto, na verdade? Aquela morte que a pessoa morre e começa a perder o prazer das verdadeiras coisas da vida. E ela tem que achar alguma coisa para dar prazer para ela, porque ela não tem alegria de verdade. Ela não tem gozo de verdade, ela não tem felicidade de verdade. É uma alegria da boca para fora, é um gozo da boca para fora. É uma vida de faz de conta que eu sou feliz. Está rindo para todo mundo, mas precisa dar uma cheiradinha, porque senão não tem felicidade. Está rindo para todo mundo, mas tem que tomar pelo menos uma caixa de cerveja para poder alegrar, porque senão não alegra. E a Bíblia diz que quando a pessoa bebe o vinho que reluz no copo, daqui a pouco está falando besteira e fazendo besteira. Está falando que não deve, aquilo que não é apropriado, especialmente para quem tem o nível que você e eu temos. Fomos levados à presença do Senhor, nosso Deus, como príncipes de Deus, junto com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas o negócio era fazer um remendo, né? O que foi que você fez? Algumas pessoas colocam a culpa em Deus, não é? Ah, mas por que Deus deixou? Tem gente que acha que Deus devia ter feito um robô, um computador. Ou então esses bonecos que estão fazendo aí agora, esses robôs aí que estão fazendo, que é exatamente igual a uma pessoa, né? Se você fosse pré-programado, você não teria intelecto. Se você fosse pré-programado, você não teria livre-arbítrio. Você não teria capacidade de escolher. Se você fosse pré-programado, você não teria sentimentos. Você não amaria as pessoas, você só amaria quem você foi programado para amar ou ficaria com quem você foi programado para ficar. Deus não fez um robô. Deus fez uma pessoa capaz de desenvolver qualidades de caráter, capaz de desenvolver uma própria personalidade. Foi isso que Deus fez. Deus não fez você para brincar com você, colocar uma pilha nova e brincar com você lá na casa ou no quintal. Deus fez você para se relacionar com você como pessoas. Deus é uma pessoa. O que qualifica uma pessoa é ela ter personalidade. Deus tem personalidade. Deus não é aquele velhinho bonzinho sentado naquele trono de ouro, cabelo branco, de vestes brancas, não é? Com a manga da veste, não sei aqui, falando com aquela voz assim, perdoando todo mundo, tão bonzinho, perdoa todo mundo. A Bíblia diz que Deus todo dia fica com raiva. A Bíblia diz que Deus todo dia se ira. Se Deus todo dia se ira, imagina Isaías Freitas, irmão. Todos os dias Deus se ira. Não é? E ele é português ainda. Deus tem personalidade. Deus não é uma massa de moldar que, não, Deus para mim é isso, Deus para mim... Não, Deus para mim é isso aqui. A minha interpretação... Tem gente que é doutor em Bíblia. Gente, sabe o que é isso? Isso é o resultado do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não é quem eu acho que é. Deus é quem Ele é. Você pode olhar para mim e me achar uma pessoa horrorosa por causa do meu cabelo loiro, dos meus olhos azuis e da minha pele morena. Né? Isso não vai mudar. Eu sou quem eu sou, continuo sendo quem eu sou. Deus é uma verdade absoluta, Ele é
quem ele é, independente da opinião do progressismo, do humanismo, seja lá de quem for, de religiosidade. O que importa aqui não é a opinião, o que importa aqui é o seu relacionamento com Deus. O quão bom Deus é, o quão maravilhoso Ele é, o quão justo Ele é. Ele perguntou a Adão, por que você fez isso, Adão? A partir do momento que Adão faz isso, ele começa a entrar num problema. Não é? Ele morre em todos os sentidos. Ele ficou com medo. Ele não tinha medo antes, estava com Deus todo dia. Você lembra quando você não tinha medo? Você lembra quando você era criança e você corria e não tinha medo de nada? Você corria, como diz, para a rua, corria para todo lugar. E você não tinha medo de cair, não tinha medo de nada. Você lembra? O homem, o ser humano não tinha medo. Ou seja, não havia vulnerabilidade emocional no homem. Ele tinha total equilíbrio. Ele tinha total segurança. O medo é um sinal emocional negativo. O homem ficou com medo e daí surgiram muitos problemas emocionais que dão muitos problemas em muitos lugares da nossa vida. No lar, na escola, no trabalho, no matrimônio, no relacionamento com os filhos. Quantas vezes a causa raiz é de caráter emocional, porque emocionalmente a pessoa está morta. Ela está morta. Ele ficou com medo porque ele estava nu. E aí ele vai morrendo em todas as áreas da sua vida. Eu preciso só mencionar isso aqui, eu termino agora. Tem mais uma coisa aqui, nesse relacionamento, que eu preciso colocar aqui. Esse medo, essa morte de relacionamentos. Alguma vez na sua vida você já disse assim, aquela pessoa morreu para mim. Olha, eu sei que vocês são muito mais santos do que eu. Mas eu não duvido que você tenha falado isso algum dia na sua vida. Ah, não, para mim morreu. Daqui para frente não quero mais saber. Não é? Quando Deus fala assim para a mulher, olha, o teu desejo vai ser para o teu marido. Ele está dizendo, ele vai dominar você. Gênesis 4:19, a Bíblia diz para o homem, se o pecado jaz à porta. E o seu desejo vai ser para ele. Ou seja, ele vai dominar você como quem está encantando você e você vai para ele, para o pecado. É ou não é assim? Pergunta para alguém que é viciado em droga. Pergunta para alguém que é viciado em pornografia. Pergunta se não é assim. Pergunta se a pessoa não fica encantada e não vai, e não é atraída. O controle do pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Pôncio Pilatos fez de tudo para ser sério. E ele disse aqui, vocês hoje vão escolher a quem vocês vão crucificar. Mas tem muitas pessoas aqui que estão crucificadas, presas pelo pecado. Mas hoje precisam ressuscitar com Jesus. Ressuscitar no seu relacionamento, porque já está morto. Ressuscitar na sua vida econômica e financeira. O Senhor falou, você agora vai comer com o suor do seu rosto. A terra te produzia bons frutos, mas agora você vai ter que trabalhar muito e você vai ter um problema na sua economia, nas suas finanças. Quem sabe as suas finanças morreram e hoje precisa ressuscitar. Mas acima de tudo, quem sabe hoje, o seu relacionamento com Deus precisa ressuscitar. Você precisa se reconciliar com Deus. Jesus está vivo. Jesus Cristo ressuscitou. E nós estamos celebrando hoje a vida de Jesus Cristo que nos trouxe vida. Jesus vivendo, Ele anula toda maldição. Toda maldição. Toda maldição foi pregada na cruz do Calvário. Você e eu somos livres. Livres. Em Cristo Jesus e pelo sangue de Jesus. Tem algumas coisas que precisam hoje ser libertas e precisam de uma ressurreição verdadeira. Mas a pior morte que existe é a morte
eterna, a separação eterna de Deus. Hoje, você pode se reconciliar com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E você pode receber a Cristo como Senhor da sua vida. Você fala, pastor, eu já recebi a Jesus como Senhor da minha vida. Ok? Senhor, pastor, eu já dei ao Senhor Jesus Cristo a minha vida e falei para Ele que eu quero que Ele seja o meu Senhor, o meu curador, o meu Salvador, mas você não dá espaço para Ele ser Senhor da sua vida. Porque você, como uma mulher, disse, não, peraí, eu agora sou igual a Deus. Eu não preciso ficar perguntando tudo para Deus, porque eu sou uma pessoa adulta, eu tenho capacidade de raciocínio, eu posso fazer as minhas próprias coisas, não é? É exatamente aí que você precisa de Jesus. Porque é exatamente aí que você precisa ressuscitar. Você, que quem sabe está aqui hoje e está servindo a Deus, era tão mais feliz do que você está hoje. Quem sabe em outro tempo você servia a Deus com tanto mais prazer e mais gosto, e você na sua própria vida era uma pessoa tão mais feliz. Gente, hoje é dia de ressurreição. Hoje é dia de ressuscitar aquele crente alegre e feliz. Hoje é dia de restaurar aquela família. Hoje é dia de restaurar aquela vida cheia do Espírito Santo. Hoje é dia de Deus restaurar a sua visão e a sua esperança e você olhar para frente e saber que você tem um futuro. Enquanto Jesus não voltar, Deus levantou um exército poderoso na terra que vence. Você não é parte do exército fracassado, você é parte do exército vitorioso em nome de Jesus. Eu não estou lhe dando palavras aqui de autoajuda, eu estou lhe dando palavra de ajuda do alto. É o Senhor Jesus quem cuida de você, e você não vai ser derrotado em nome de Jesus. Hoje é dia de ressurreição, hoje é dia de ressuscitar. A morte não tem mais domínio sobre a sua vida. O diabo prende algumas pessoas em algumas coisas, porque as pessoas não têm consciência daquilo que o sangue de Jesus fez na sua vida. E o diabo engana essas pessoas. Fique de pé, por favor. Sabe como ele engana? É como você colocar um cordão, um barbante no pescoço de um boi e coloca uma criança para puxar. Se o boi soubesse a força que ele tem, você acha que ele ia deixar? Você sabe que esses demônios que andam atormentando a sua vida, que andam tirando o seu equilíbrio, que andam fazendo você ser quem você não é, e o pior de tudo, tentando convencer você de que você é essa pessoa. Fala, tá vendo? Você nunca consegue se livrar disso, porque você é isso, é mentira. A Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Jesus libertou você. Você está lavado no sangue de Jesus. Você está lavada no sangue de Jesus. Hoje é dia de ressurreição. Hoje é dia de ressuscitar a alegria. Hoje é dia de ressuscitar o gozo. Hoje é dia de ressuscitar a comunhão. Hoje é dia de Jesus ressuscitar as suas finanças, os seus relacionamentos. Hoje é dia de ressurreição. Onde está você? Sai do seu lugar, vem aqui. Jesus quer encher a sua vida de gozo, de alegria e de vitória. É dia de ressurreição. Jesus está vivo e Ele vai servir você. Não existe mais miséria. É dia de bênção. É dia de ressurreição. Onde está você? Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você que recebeu a palavra de Deus e está dizendo no seu coração, eu sou quem Jesus disse que eu sou. Está ressuscitando um homem novo. Está ressuscitando em nome de Jesus num corpo glorioso. Está ressuscitando uma mulher nova, uma família nova. Está ressuscitando vida nova. Sabe qual é o segredo da vida? E o segredo da vitória é a nossa vida devocional. Está ressuscitando a sua saúde. Está ressuscitando a sua alegria. Vem aqui. O quanto tempo você passa com Deus todos os dias. Está ressuscitando. Está ressuscitando. A todas as alturas
Santo é o teu nome, Jesus. Jesus não vai perder você. Escute o que eu estou lhe dizendo. Jesus não vai perder você. Só existe alguma pessoa que pode tirar você dos braços de Jesus. É você. Você tem livre-arbítrio se você se coloca nos braços de Jesus. Nada pode tirar você dos braços de Jesus. É dia de ressurreição. Posso me achegar, pastores, somente pelo sangue. Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue. Sangue de Jesus. Pastor Júnior, mostra tua graça, fala do amor do Pai. Maravilhoso Jesus, meu Deus e meu Pai, aleluia, Senhor. Nós sentimos, meu Senhor, a tua presença neste lugar, Senhor. Nós sentimos, meu Pai, a tua glória, meu Pai, neste lugar, Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos, meu Pai, que o Senhor está restaurando, meu Pai, relacionamentos, meu Pai. Há vidas, meu Pai, que chegaram, Senhor Jesus Cristo, aqui na frente, sem saber o que fazer, meu Pai, distante da tua presença. Mas, meu Senhor, a tua presença é a solução de tudo, meu Pai. O Senhor sempre tem os caminhos, meu Pai, para os teus filhos. O Senhor sempre tem, meu Pai, a forma certa, meu Pai, o jeito certo, meu Pai. E hoje, meu Jesus, estamos celebrando, meu Pai, a tua ressurreição. E, Senhor Jesus, é isso que o Senhor está fazendo em vida de casais, em vida de famílias, em vidas, meu Pai, de situações, meu Pai, que não há mais jeito. Traz, meu Pai, ressurreição, meu Pai, vida para onde não tem vida, Senhor Jesus Cristo, glória para onde não tem glória, Senhor, cura, meu Pai, onde não tem cura, meu Pai, visita aqueles, meu Pai, que estão aqui e precisa de uma cura, Senhor, interior, meu Pai, como o nosso pastor disse, há pessoas aqui, meu Pai, que já morreram, meu Pai, espiritualmente, que já não tem comunhão contigo, que já não tem comunhão com teu Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, aviva de novo os corações. Faça de novo, meu Jesus. Faça de novo, meu Pai. Faça de novo, meu Pai, os teus filhos ter amor pela tua presença, amor pela oração, amor pelo jejum, amor pela consagração. Vai restaurando, Senhor. Vai trazendo de novo, meu Pai. Vai, Senhor Jesus Cristo, entrando, meu Pai, nas casas, nas famílias, nos casais, Senhor Jesus, fazendo algo diferente. Oh, Senhor, sem vida devocional não dá, meu Pai. Vai tirando o sono, meu Pai, dos nossos irmãos, Senhor. Vai despertando os corações para uma vida de oração, uma vida íntima em tua presença, meu Pai. Que venhamos passar tempo contigo e esquecer do horário, Senhor. Que venhamos falar contigo, Senhor, e esquecer dos outros compromissos, meu Pai, no nome de Jesus. Espírito Santo, traz a ressurreição para quem precisa de cura. Tem pessoas aqui, meu Pai, que está batalhando, Senhor Jesus Cristo, que está lutando, Senhor Jesus Cristo, que está pedindo e rogando, meu Pai, mas o teu sangue foi vertido na cruz do Calvário para que eu, Senhor, e esse povo, a nossa igreja, estivesse aqui
aqui adorando o Teu nome. Não nos deixe esquecer, não nos deixe esquecer do que o Senhor fez na cruz do Calvário. Não nos deixe esquecer. Traz a memória, Jesus, traz a memória. Meu Pai, incendeie os nossos corações quando falar o Teu nome, Jesus. Quando pensar em Ti, Jesus, incendeie os nossos corações. Mexe com a nossa estrutura. Muda, Senhor Jesus Cristo, o que precisa ser mudado, Senhor, no nome de Jesus. Vai transformando, meu Pai, vai trazendo vida outra vez. Oh, Senhor, meu Pai, às vezes há notícias que entristecem o coração, mas, meu Pai, aquela pessoa que veio aqui com notícias ruins, sairá daqui, meu Jesus, com notícias boas, meu Pai, pois o Senhor nos deu essa oportunidade, meu Pai. Meu Jesus, restaura, meu Pai, cada dia o nosso relacionamento contigo, Senhor, no nome de Jesus. Olha, Jesus, levante a sua mão e diga: eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez, eu sou livre, por favor. Bem bonito, deixa eu ouvir você. Deixa o inferno escutar isso. Você é livre pelo poder do sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: